Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos ao Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação ao longo dos últimos dias. Em Os Pingos nos Is, nós entrevistamos o secretário especial da Cultura, Mário Frias, que falou sobre os desafios da administração e as ações do governo em benefício da classe artística durante a pandemia. Ô secretário, queria falar com o senhor a respeito da situação dos artistas nesse momento da pandemia, né? Como vários outros setores da economia, o setor artístico foi muito afetado, né? Houve uma paralisação quase total dos trabalhos durante esse período. O que é que o governo já fez e o que é que ainda pode fazer para tentar ajudar os artistas durante esse período, secretário? Vitor, primeiramente, nosso setor é hoje talvez o setor que mais está sofrendo com a paralisação, com a pandemia. Setor de eventos, nossos músicos, nossos atores, em geral, toda a nossa classe está sofrendo bastante com essa paralisação, né? O governo tem feito uma série de movimentos em prol dessa classe que está tão sofrida nesse momento, né? Aprovamos diversas medidas emergenciais aí com linhas de crédito. Hoje a gente aprovou uma linha de crédito bem bacana com o BRDE para ajudar os pequenos exibidores de cinema. Temos a Lei Aldir Blanc também, que está fazendo um trabalho muito importante nesse momento, que o faturamento é zero, né? Quem vive de público está diretamente influenciado pelas restrições em relação à saúde impostas pelo Covid, né? Um momento muito triste, muito delicado e que o governo federal tem se mostrado muito forte, reagindo de maneira propositiva, fazendo com que esses movimentos cheguem a quem realmente está precisando no Brasil hoje. Reflexo, né, dessa paralisação, aí, de certa maneira, necessária e radical, né, muitas vezes. O artista é quem está sofrendo mais, é quem eu mais vejo. A indústria de eventos está sofrendo demais, está muito preocupada. Eu recebo diversos apelos e reclamações, né? Mas a gente está fazendo tudo que pode. Vejo o presidente Bolsonaro muito preocupado com isso, sempre me cobrando muito uma postura transparente e direta em relação a esse momento. Secretário, a pergunta agora é de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Eu queria fazer uma observação e em seguida uma pergunta. O meio artístico é sabidamente influenciado pelo PT, pelos partidos mais próximos do PT, pela chamada esquerda. E, em consequência disso, é hostil a qualquer nome indicado para o secretário, para a Secretaria de Cultura, seja ele quem for. Como é que o senhor foi recebido ou tem sido recebido pelo meio artístico e de que forma o senhor pretende contornar essa resistência histórica desse mesmo meio? Sinceramente, eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou muito disposto a trabalhar. Questionamentos sempre vão existir, né? Eu acho que é normal, é uma pasta com alguns problemas históricos, né? Que a gente sabe, mas eu acho que a primeira vontade é de ajudar, né? É um setor que precisa de ajuda, principalmente nesse momento de pandemia, né? Dessa quarentena. A primeira vontade é de ajudar. Eu sinto muito, acredito demais que o presidente tem... o foco do presidente é que a cultura tenha liberdade, né? Que a gente consiga que todo cidadão brasileiro tenha o apoio da cultura. Eu não consigo imaginar um governo que não pense no povo, né? Acho que os governos e o objetivo principal do Estado é ajudar o seu povo, né? Então, esse é o foco do presidente, é o meu foco. Críticas vão existir sempre.
eu acho que o momento é da gente ter paz para trabalhar, união, que a gente entenda que o país é de todos, né? O Brasil é a nossa nação. E o meu foco vai ser sempre realizar, falar menos e fazer mais, né? A gente já tem feito grandes movimentos aí para ajudar, como eu falei agora, a gente conseguiu uma linha de crédito muito interessante para o exibidor, né? Para o cara da sala de cinema, né? Porque como é que ele vai existir hoje se é proibido, né? Existem algumas posições com as quais eu não comungo, mas isso também tem que ser deixado de lado pelo bem comum. Como eu falei antes, uma das coisas que o presidente me pediu é que a gente falasse pouco, trabalhasse muito. E é isso que a gente está fazendo, trabalhando muito. Secretário, quem lhe pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? Secretário, bem-vindo. Pois você está, nesse momento, numa cadeira que fica no centro dessa guerra cultural, né? Como o nome já diz, que se estabeleceu no Brasil. E a classe artística, ela é de fato, né, por conta de alguns problemas, e eu acho que principalmente pelo alinhamento de uma parte dela com o PT, ou correntes ligadas com o PT, o que é considerado por boa parte da população inaceitável, né, pelo que foi feito pelo PT, na verdade, hoje governa o Brasil, né, um projeto, um presidente, que de alguma maneira vieram dar essa resposta, né? Vieram dar a resposta àqueles que de alguma maneira se associaram e permaneceram defendendo, inclusive segundo turno da eleição 2018 foi assim, né? Foi o Bolsonaro contra o PT, contra o Haddad, que era meio ali o representante do Lula. Então tem uma ferida aberta muito grande, existe, né? Você pode explicar um pouco melhor a questão de uma paralisação em relação aos projetos de fomento, porque tem uma investigação também de processos que tem uma confusão danada aí, porque tem processos que de fato eram processos irregulares, mas tem também isso misturado com a questão do fomento, que tem a sua importância, né? Tem a sua importância, tem a indústria cultural, o Estado não pode se ausentar completamente, cultura é educação também, e cultura é cultura, né? Quer dizer, então, é um ambiente muito conflagrado, né? Símbolos, grandes artistas, associados por boa parte da população a um projeto de poder que foi desastroso. E a pergunta é, como está essa avaliação dos processos no setor, especialmente no audiovisual, onde mais se fala, né? Existe um estigma muito complicado aí. E como fazer... Mário, para a reabertura desse setor, para que ele volte a ter a dinâmica com a parceria de Estado ou não, e existe algum cronograma, né, para a retomada das linhas de uma maneira mais responsável? O que vocês estão enxergando aí agora? A gente não está parado não, né? A gente não está nem um pouco parado, pelo contrário, acho que acho que a gente precisou agora estabelecer algumas prioridades, né? Justamente por causa desse momento de pandemia, eu acho que o foco é a gente tentar colocar comida na mesa de uma série de pessoas que estão realmente passando fome, né, cara, sem poder trabalhar. Há essa questão difícil de resolver, porque a responsabilidade hoje está com os estados e municípios, né, dessa questão da reabertura, do planejamento de volta. E quem sofre diretamente com isso são os artistas. Claro que outras classes também, mas a gente vive de show, vive de público. Como é que você vai poder botar público em algum lugar, né? Com essas restrições todas aí, muitas vezes beirando o absurdo, né? A gente viu cenas aí, você, eu e todos os brasileiros viram cenas que a gente gostaria de esquecer durante essa pandemia. Poderia citar algumas aqui, mas enfim. Em relação a essa questão politizada, acentuada, que você citou durante a eleição, eu acho perder tempo a gente ficar especulando isso, né? Porque as urnas elegeram um presidente legítimo, né? O brasileiro elegeu Jair Bolsonaro, isso é uma discussão para a próxima eleição. Eu acho que a gente está perdendo tempo com esse tipo de debate ainda.
chato, né? Agora, a nossa política pública de cultura não está parada, não. Não está, não. A gente está trabalhando bastante. O que acontece é que está sob nova direção. Para isso, exige um tempo. Eu estou há 30 dias aqui, né? É muito pouco tempo para quem vai gerir qualquer coisa, né? Ainda mais um projeto de Estado, né? A gente não está parado, cara. A gente está trabalhando, estamos pensando realmente hoje em algumas linhas emergenciais. Vão surgir alguns movimentos daqui para frente. A gente está trabalhando semana a semana, dia a dia, né? Eu trabalhei com muitos diretores e tem uma frase que marcou muito minha carreira, que é assim: novela se faz cena a cena, né? Capítulo a capítulo. E esse é o caso aqui. A gente tem que dia a dia tentar virar esse jogo. Nessa questão dos artistas, né, Fiuza, eu vou aproveitar a sua pergunta para... Muita gente me procura dizendo que quer ajuda, que quer um movimento, que é Jair Bolsonaro, que acredita no país, mas que muitas vezes fica receoso, né, de se colocar, né, de dar a cara, né? E isso às vezes as pessoas me procuram como se isso fosse uma justificativa, né? Poxa, como que você pode me ajudar? Porque eu sou Bolsonaro, mas eu tenho receio de me posicionar, coisas assim, né? O que eu tenho para dizer é o seguinte, cara: não tenha medo, se posicione. Esse é o momento. Vai esperar quando para se posicionar, né? Se você acredita nesse governo, se você tem convicção que é o certo, porque eu nunca tive dúvida, né? Eu nunca tive dúvida. Tem um vídeo da Regina Duarte que me emociona muito, que ela diz que lá atrás, né? Que diz que o Jair não era um cheque em branco, que o Jair era esperança, né? Que o presidente Jair Bolsonaro é a esperança. E eu acredito muito nisso. A hora é essa. A gente não tem que ter vergonha de assumir o que pensa. Que tipo de pessoa seria eu, Mário, né, marido da Juliana e pai da Laura e do Miguel, se eu não tivesse coragem de assumir as minhas convicções? Que tipo de artista sou eu, né? Então, se você é grande, médio, pequeno, se você só tem um sonho, eu acho que, cara, o artista é acreditar na sua verdade. A gente não tá parado não, Fiuza. Estamos trabalhando pra caramba. Tô aqui até agora. Ô secretário, e queria saber do senhor sobre a situação da Cinemateca aqui em São Paulo, porque nos últimos dias houve até alguns protestos dos funcionários da Cinemateca, dizendo que o governo abandonou a Cinemateca, e queria ouvir do senhor justamente isso. Qual é a situação real da Cinemateca hoje? Quais são os planos futuros do governo? E aproveito até para perguntar da Regina Duarte, já que o senhor citou agora, ela que ocupava o cargo do senhor até pouco tempo atrás, ela já assumiu a Cinemateca? Deve assumir quando? Porque tem gente que fala que o cargo dela nem existe. Então, queria ouvir do senhor exatamente qual é a situação, em que pé ficou isso na Cinemateca, secretário? Vitor, a minha primeira ação como secretário de Cultura foi fazer uma visita técnica na Cinemateca. É apaixonante, né? Aquilo lá para quem é de audiovisual, aquilo lá faz o coração da gente pulsar, né? Ali tem muito mais do que só o acervo de filmes. Claro que é óbvio que é o mais importante, talvez, mas aquilo lá é uma escola, né? É uma Disneylandia, assim, né? Você entra ali dentro, você tem maquinário alemão com tecnologia indiana, com manutenção brasileira. Ali você tem bitolas de 35, 16 milímetros. Ali você faz o processo de digitalização. Aquilo ali é uma riqueza, aquilo ali é uma fortuna do povo brasileiro. Aquilo é parte não só da cultura, de acervo, mas aquilo ali pode formar novos cineastas, pode fomentar o mercado. Aquilo é um sonho. Para quem, a oportunidade que eu tive de passear ali dentro marcou minha vida e como eu gostaria que todos os jovens tivessem acesso à Cinemateca, que aquele acervo todo fosse digitalizado. Aquilo é dos meus filhos, dos seus filhos, dos nossos netos. Aquilo não pode ter fronteira geográfica. Aquilo é do Brasil. A Cinemateca é do Brasil.
Fiquei muito surpreso depois com todos os movimentos, com tudo que vem acontecendo, né? Fiquei surpreso, sim, porque fui recebido com muito carinho por todos os profissionais da Cinemateca. Agradeço a todos, conheci pessoas incríveis que na minha opinião, têm um valor inestimável, porque o que eu disse antes, aquilo vai muito além do acervo que está ali, né? Existe uma situação legal que envolve a Cinemateca. O contrato acabou em 2019 e não foi renovado, era um direito, né? Não estava sobre a minha batuta, né? Eu não tinha esse poder, né? Eu cheguei agora, há um mês atrás. Como eu te falei, para mim, o acervo que está lá, e não só o acervo, mas os profissionais deveriam ser muito valorizados, porque são profissionais únicos. É o que eu falei, tem máquina ali que não existe mais e que só quem opera são 1 ou 2 que estão hoje na Cinemateca. Não tenho dúvida nenhuma de que aquele acervo é do povo brasileiro, né? A gente é dividido em estados, mas o coração é brasileiro, somos todos brasileiros, paulistas, cariocas, somos brasileiros. Aquilo é um acervo riquíssimo que pertence à nossa história, tá? Há um imbróglio jurídico, a meu ver, lamento o fato das pessoas não estarem pensando no acervo e no potencial que aquilo tem. Juridicamente, a gente não pode intervir lá nesse momento, enquanto não há uma solução jurídica para aquilo, certo? Há um movimento muito forte, tanto meu secretário especial de Cultura quanto do ministro Marcelo Álvaro Antônio, que hoje é o ministro da pasta. Ele também esteve comigo lá, se colocou à disposição. A gente tem um projeto emergencial para ajudar aquilo lá. Mandamos um corpo técnico para fazer uma visita depois da minha visita, ou seja, nós fizemos uma visita técnica, eu e o ministro Marcelo Álvaro, e logo depois a gente mandou um corpo técnico para fazer uma avaliação de inventário, para entender as necessidades propriamente emergenciais daquilo lá. A nossa equipe foi impedida de entrar, tá? Nós fizemos um BO em relação a isso, porque eles não podem impedir a gente de entrar, porque aquilo lá é patrimônio do brasileiro, né? É uma responsabilidade nossa cuidar daquilo lá. Então, hoje eu estou aguardando um parecer jurídico com toda a vontade do mundo de fazer o bem, de entrar lá, proteger e, principalmente, que é o meu sonho, aproveitar aquele material que está lá, sabe? Os jovens de hoje têm o direito de assistir os filmes do Glauber, o Canal 100. A Cinemateca, ela está lá geograficamente em São Paulo, tem todo o nosso respeito. Agora, o patrimônio é do povo brasileiro, então que deixe a gente trabalhar. Uhum. E o caso da Regina Duarte, secretário, só para fechar rapidinho? A Regina Duarte é um ícone. A Regina Duarte é uma pessoa que faz parte da nossa história, merece todo o respeito. A Regina tem o meu respeito. Como eu falei, a Regina foi uma pessoa importante no meu posicionamento em relação ao governo Bolsonaro. Ela me emocionou. Ela é um patrimônio, não ela como pessoa, mas tudo que ela representa. É um pedido pessoal do presidente da República. Você me perguntou se não, muita gente fala que o cargo dela não existe. Existe a possibilidade, sim, de ser criada uma secretaria para ela cuidar da Cinemateca. É um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ele respeita demais a Regina, assim como eu, e ela vai ser tratada com toda a dignidade que ela merece. Os partidos DEM e MDB anunciaram a saída das siglas do bloco liderado por Arthur Lira, conhecido como Blocão, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, veio a público dizer que a decisão nada tinha a ver com a disputa pela presidência da casa. O assunto foi destaque no programa 3 em 1. Vamos nessa então, gente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, minimizou a importância das saídas do seu partido, o DEM, e do MDB, do bloco liderado por Arthur Lira, conhecido como Blocão. Para Maia, a divisão do grupo é natural e segue um padrão estabelecido pela prática congressual. O presidente da Câmara ainda negou que a saída das legendas tenha relação direta com a eleição para a mesa diretora em 2021.
Hoje, em entrevista ao Jornal da Manhã, o deputado federal Efraim Filho, que também é líder do Democratas na casa, afirmou que a escolha foi feita em busca de mais autonomia e independência para se posicionar em bandeiras que são do partido. Entretanto, apesar do discurso, os partidos esperam reunir mais legendas em torno do núcleo Rodrigo Maia, ou seja, buscam formar um bloco majoritário, que pode ter partidos hoje no centrão e também na oposição. A ideia seria chegar a 257 deputados, a maioria numérica. Se mantida essa movimentação dos partidos, tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro e o centrão vão encontrar dificuldade de emplacar o sucessor de Maia em fevereiro do próximo ano. E aí, Thais Oyama, como é que você interpreta essa movimentação? Eu interpreto, Paulo, falam, não tem a ver, mas é claro que tem a ver sim com a eleição de 2021, a eleição que vai indicar quem vai ser o novo presidente da Câmara, quem vai ter, portanto, o poder de pautar os assuntos que interessam ou não interessam o governo e quem, eventualmente, pode até aceitar ou não aceitar um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Então, vamos lá, só para explicar que desde abril, o DEM e o MDB, eles já vinham atuando de forma independente lá fora desse bloco do Arthur Lira. Lembrando que, por incrível que pareça, o MDB não aceitou aqueles cargos todos que o governo distribuiu para o PP, para o PSD, para o PL, para os republicanos, etc. Né? Então, essa separação do DEM e do MDB do bloco do Arthur Lira já existia, ela só foi agora oficializada, anunciada, e principalmente porque o MDB e o DEM não gostaram nada do fato de o Arthur Lira estar agindo como líder de bloco, né, líder do governo, e colocando o MDB lá no rolo. Na votação do Fundeb, por exemplo, que ele quis adiar, o Lira quis adiar a pedido do governo, o Lira falou em nome do MDB, sem autorização do MDB, e isso não deixou ninguém contente. Então, agora, com a saída do MDB e do DEM desse bloco do Lira, o bloco do governo fica oficialmente com menos 63 deputados. E por que o MDB e o DEM não toparam ficar com o Centrão e ficar na órbita do governo? Por puro pragmatismo, claro, né? O presidente do MDB, o Baleia Rossi, ele está cada vez mais próximo do Rodrigo Maia e ele tem projetos políticos aqui em São Paulo, que é a base eleitoral dele. E esses projetos políticos do Baleia Rossi não combinam com uma aproximação dele com o governo Bolsonaro. Depois tem outra coisa, o MDB e o DEM, eles não acham o Bolsonaro confiável a ponto de aliar-se ao governo em troca de cargos, como fez o Centrão. O Bolsonaro já deu mostras de que não é leal, ele não gosta desse negócio de partidos, e nem o PSL, que foi o partido que o elegeu, ele permaneceu leal a ele, né? Ele se desligou do PSL. E, por falar nisso, o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, ele também está fazendo o seu próprio bloco. E ele quer chegar a 100 deputados, quer aumentar a influência dele, quer virar um player, quer ser ouvido, quer ser chamado para sentar à mesa e para decidir. Então, isso tudo junto, todo esse rolo, bloco novo do Luciano Bivar, saída do DEM, saída do MDB, tudo isso significa o quê? Significa que os grupos na Câmara estão se pulverizando, né? E isso não é muito bom para... Quer dizer, isso é bom para uns e ruim para outros. Por exemplo, isso enfraquece o grupo do Lira e, consequentemente, o governo Bolsonaro, que estava apostando nessa parte do Centrão, liderada pelo Lira. Por outro lado, essa saída oficial do DEM e do MDB e toda essa pulverização dos grupos na Câmara, isso não é bom para o Bolsonaro. Isso desfavorece o Bolsonaro e favorece o Rodrigo Maia. Favorece o Rodrigo Maia porque ele tem mais chances de fazer o sucessor dele, se é que, bom, ele, claro, gostaria de ser ele mesmo sucessor, mas o regimento não permite, então ele pode ter mais chance agora de fazer o seu sucessor. Se esse sucessor for o Baleia Rossi, o Aguinaldo Ribeiro ou o Marcos Pereira, isso agora não importa. O que importa é que, neste momento, se a eleição da Câmara fosse hoje, o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, viria do grupo do Rodrigo Maia para desgosto do presidente Bolsonaro. Muito bem, o Constantino, quem tem a máquina federal na mão leva uma certa vantagem, não leva?
Sem dúvida que leva, Paulo, e eu concordo com a análise da Thaís, eles negam que é por conta da presidência da casa, mas óbvio que é, né? Usaram ali como pretexto, ou como a gota d'água, a postura do Arthur Lira em relação ao Fundeb, tentando tirar, inclusive, da pauta, e depois o governo e o próprio presidente tendo que ceder à realidade que já era uma causa perdida, né? E óbvio que consideram o Arthur Lira muito governista e querem autonomia ou independência, né, que são os termos que eles utilizaram. Mas, na prática, isso se trata de uma disputa de poder, de nichos ali, de controle, nacos do Congresso, né, sem nenhum tipo de alinhamento ideológico ou visão de mundo sequer. Né? O próprio DEM se tornou um partido dessa natureza, o MDB e todos esses que estão mais próximos do Bolsonaro, idem, né, são partidos desprovidos aí de uma agenda, de fato. Né? Hoje, no Jornal da Manhã, o deputado Efraim chegou a falar que há um alinhamento com a pauta econômica. É verdade que existe um pouco mais de boa vontade, até do Rodrigo Maia, mas tem muita obstrução também aí nessa área, não estão bem alinhados assim com o Paulo Guedes, como dizem. Então, na prática, eu acho que é a ida dos que nunca estiveram, como às vezes a gente fala da volta dos que não foram. Né? Não havia esse blocão monolítico. Né? Isso é muito mais uma narrativa do que uma realidade. Né? Não há esse voto conjunto em bloco. Né? Então, ali existe uma fragmentação muito grande no Congresso, essa é a realidade da nossa política, o que é um problema que vários vêm apontando há muito tempo e de difícil solução, né? Porque nós temos um Congresso totalmente fragmentado e quanto mais dividido, polarizado em tribos ele se encontra e sem nenhum tipo de base programática, né? Mais cara é a articulação. Então todo mundo fica pressionando o governo para ter que dialogar com o Congresso, porque precisa aprovar reformas e o Congresso, mal ou bem, mais mal do que bem, foi eleito por um sistema muito imperfeito, que deposita muito poder nos caciques e não tem sequer voto distrital, nada disso. E, ao mesmo tempo, reclama quando o governo vai lá ter que sentar na mesa, negociar emendas e pautas. Né? Então, infelizmente, é parte do jogo. Todo mundo gostaria que fosse mais republicano, todo mundo gostaria que tivesse mais respeito às pautas vencedoras nas urnas, né? Mas, até porque o Congresso não representa tanto isso, deveria, mas não representa, pelos problemas que eu já apontei, né? Os caciques é que dão as cartas ali, e esse é o problema. Então, agora o que vamos ter? Dificuldade na reforma tributária, porque é um vespeiro mesmo. O Baleia, próximo de Rodrigo Maia, vai querer seguir com a PEC 45, que já é o que estava na Câmara, em tramitação. O governo quer algo até mais tímido para gerar menos confronto no início, e as outras pautas eles vão tentar obstruir. Né? E são pautas que são muito relevantes para os quase 58 milhões de eleitores de Jair Bolsonaro. Né? Pautas, por exemplo, de endurecimento na questão da segurança, pauta de, sim, guinada mais conservadora na área dos costumes, e tudo isso, com esse Congresso aí da forma que está, chantageando, fica mais difícil. Agora tem uma ala mais à esquerda, tem uma ala mais governista, mais pragmática, para não dizer fisiológica, e tem a outra ala do Centrão, que é a turma do Rodrigo Maia, que vai ficar como fiel da balança, o que tudo indica, se fosse hoje, concordo, leva, o que dificulta muito a governabilidade. Não é ruim para o presidente Bolsonaro, não. É ruim para o Brasil. O Azedo, essas saídas do DEM e do MDB foram interpretadas pelo Rodrigo Maia como não sendo saídas relacionadas à eleição na casa, né? Político, quando fala assim, significa não? Tem uma regra na política que eles não podem mentir, isso dá até cassação, né? Mas eles, vamos dizer assim, são muito dissimulados. O que acontece ali é o seguinte, o governo montou uma base no Congresso com o Centrão para evitar o impeachment, para evitar um processo de impeachment naquele momento de tensão do Bolsonaro com o Supremo, com o Congresso, quando houve a prisão do Queiroz, aquela coisa toda, esse fantasma estava rondando ali a Praça dos Três Poderes, né? A partir do momento que essa coisa desanuviou, eu acho que os articuladores lá do Palácio do Planalto, quer dizer, principalmente o general Luiz Ramos, quer dizer, eles erraram a mão, eles acharam que podiam partir da defensiva para a ofensiva e tomar a presidência da Câmara.
que é muito importante, porque o presidente da Câmara tem a pauta. Ele é que determina o que vai ser votado ou não. E aí botaram pilha demais no Arthur Lira, que é um deputado do baixo clero, denunciado pela Lava Jato. A ex-mulher está acusando ele de ter um patrimônio oculto de 40 milhões, enfim. É uma confusão ali, né? O que o Rodrigo fez, ele foi movimentar as peças do tabuleiro. Aquilo ali não é jogo de dama. Ali é jogo de xadrez. O cavalo anda de um jeito, a torre anda de outro, o bispo anda de outro. O que o Rodrigo fez foi movimentar as peças do tabuleiro para rearticular o grupo hegemônico na Câmara, que foi o grupo que o elegeu, que é um grupo que tem uma ala mais conservadora à direita e tem uma ala também de centro-esquerda, e até alianças à esquerda, com parlamentares de partidos de esquerda e tal. Essa movimentação ele fez, ele não voa só com a asa do Centrão, ele tem uma outra asa, à esquerda, ali com o PSDB, com o MDB, com o Cidadania, né? E faz acordos secundários com o PT para garantir que as coisas sejam votadas, mesmo com o PT votando contra, evita obstrução, enfim. Ele é um político muito hábil, que dialoga com todo mundo na Câmara, né? E ele movimentou as peças do tabuleiro. Agora, tem que prestar atenção também no seguinte, por exemplo, o PSD e o PTB também anunciaram que vão sair do Centrão, do Kassab e do Jefferson, que são aliados do Bolsonaro. E por que essa movimentação? Porque eles precisam que a Câmara tenha autonomia na relação com Bolsonaro para eles terem cacife junto ao Bolsonaro. Porque se aquilo ali for uma página do cemitério, com rolo compressor, um presidente da Câmara pau-mandado, essas figuras que são velhas raposas da política, eles perdem importância. Então, eles também estão se movimentando. É um jogo sofisticado que está havendo ali e que vai até a sucessão do Rodrigo Maia. Mas eu queria fazer uma observação, que é a seguinte: a Câmara ela foi mais reformadora do que o Bolsonaro. Pega a reforma da Previdência. O Rodrigo Maia foi um grande artífice da aprovação da reforma da Previdência, do ponto de vista político. O Bolsonaro atrapalhou mais do que ajudou, ele só intervinha naquele processo para defender pautas corporativas. E agora, nessa questão da reforma tributária, é a mesma coisa. A proposta da Câmara é mais avançada do que a proposta do Guedes. Acho que nós vamos tratar disso mais na frente aí no programa. Mas isso é evidente. O Maia não é um político fisiológico, no sentido que a gente vê ali no Centrão, no Lira. Ele é um político programático, ele tem uma agenda. O Rodrigo tem uma agenda para o país, e uma agenda articulada na sociedade, no meio empresarial, com agentes econômicos e também com as cabeças pensantes ali da Câmara que sobreviveram ao tsunami eleitoral. Que a gente sabe também que entrou na renovação, entrou ali pelo menos uma meia dúzia de cabeça de bagre, né? Em reação a uma postagem do deputado Eduardo Bolsonaro, Eliot Engel pediu à família do presidente brasileiro que deixasse de interferir na eleição americana. A notícia foi tema de discussão no Morning Show. Bom, Paulinha, me responde agora uma dúvida. O que a família Bolsonaro tem a ver com as próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, hein? A gente sabe que vai ter a disputa Donald Trump e Joe Biden. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Ué, estão torcendo pro Trump. Pelo menos é o que parece, né? Caralho, o Bolsonaro compartilhou um vídeo que a gente pode conferir aqui. Quem quiser já passar o vídeo. Aí vão ter as imagens de democratas que estiveram no poder, intercaladas com Donald Trump e com os dizeres
que são os seguintes. Passa o vídeo para não ficar essa minha cara bonita aqui, para todo mundo poder ver do que eu tô falando. Gente, olha lá. Casa Branca, Obama, tá vendo? Os democratas estavam ali. E aí, o que é que dizem ali as frases de efeito? Dizem assim, ó, primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois o chamam de racista. Seu voto vai mostrar que eles estão todos errados. Então, foi lá, né, Trump 2020, Eduardão postou esse vídeo. Bom, tudo bem, apoio o Trump. Até aí tava, né, normal, a gente sabe que a família Bolsonaro curte o Donald Trump. Mas aí veio o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, que é um deputado democrata, o Wyatt Engel, e fez um pedido. Ele pediu para a família Bolsonaro ficar fora da eleição ali para a presidência dos Estados Unidos. E aí ele retweetou exatamente esse vídeo, dizendo assim, ó, já vimos esse roteiro antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar fora da eleição americana. Precisa ficar fora ou pode postar o seu apoio à sua bandeirinha dos Estados Unidos? Adrilles Jorge, eu já ouvi um que absurdo. A empáfia desse sujeitinho, essa é a empáfia da esquerda progressista que acha que deve dizer o que a família Bolsonaro, qualquer outra pessoa pode dizer ou deixar de dizer. Isso é uma democracia. O Brasil é uma democracia, os Estados Unidos é uma democracia e o mundo tem que ter liberdade para as pessoas dizerem o que quiser. Tem toda a razão em torcerem pro Trump. O Trump é laranja, é feio, é vulgar, é cafajeste. Às vezes ele mete os pés pelas mãos, mas ele é o princípio da salvaguarda da liberdade da democracia americana. A esquerda americana cada vez mais está se tornando radicaloide e está minando exatamente os princípios de liberdade econômica, de liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos. A pandemia piorou essa situação, porque tirou das fossas das redes sociais um ressentimento misturado a pautas justas e a pautas justíssimas, como o combate ao racismo. E aí, quando o ressentimento se traveste de combate ao racismo, à homofobia ou a qualquer outra questão injusta, aí a coisa fica desregolada. Você começa a derrubar a estátua do Cristóvão Colombo, você começa a querer apagar a história, você começa a querer colocar na presidência da República um homem que está com o Alzheimer, que é o Joe Biden, que nem mal aparece na mídia americana, está querendo fugir de todos os debates. A gente tem sim que torcer pelo Trump, e se o Trump não ganhar, a gente tem que ser demagogo e hipócrita e de alguma forma se aproximar dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. A gente tem que parar com essa doença infantil do espírito, que é uma coisa arraigada nesse pseudo-progressismo brasileiro, de rechaçar os Estados Unidos e ficar namorando com Cuba, namorando com Rússia, namorando com China. Os Estados Unidos é a salvaguarda da liberdade americana, oxalá, como quer a dinastia Bolsonaro, Trump seja reeleito. E aí, Joel? É difícil comentar, até depois de uma salada de extrema-direita americana, fake news de Biden com Alzheimer. O Biden tá mais lúcido. Alzheimer, ele não fala nada com nada, já deu várias entrevistas. Ô, Adrilles, aguenta aí, meu. Eu não sou... Aguenta aí, você falou, criatura. Aguenta aí. Ouvintes, façam um exercício depois. Peguem as falas do Biden, ouçam as falas do Trump, vejam quem está mais incoerente. Agora, trazendo aqui para o Brasil, então, deixando de lado a propaganda eleitoral da eleição americana, trazendo para o Brasil. É esperto, é inteligente do governo brasileiro, e não me venham com conversinha de que Eduardo não tem nada a ver com o governo brasileiro, tá? Ele está unha e carne, ele é o filhinho, ele é o príncipe escolhido, ele é parte na prática do governo brasileiro, tanto que queriam até que ele fosse embaixador nosso, embora nem fale inglês direito. Mas então é inteligente o governo brasileiro ou pessoas ligadas ao governo estarem torcendo por Trump. Não existe ninguém mais subserviente aos Estados Unidos e ao Trump em particular do que esse Eduardo Bolsonaro. Assim, ele é realmente, os olhinhos brilham quando o assunto é Estados Unidos. Parece que é um menino que vai para Disney. Assim. Acho que os pais não levaram, ele guardou isso para a vida adulta dele. A gente se coloca numa posição inferior, a gente fica totalmente dependente de um resultado da política americana que, gente, acorda, pode ser que não aconteça. E se o Biden ganhar, e se os democratas ganharem, para o mundo vai ser muito melhor. Porque o Biden, hoje em dia, ele é que defende a ordem liberal baseada em regras e baseado na defesa dos direitos e da democracia no mundo. O Trump é o isolacionismo mais egoísta, que tem aberto o caminho para a Rússia e China crescerem, botarem as manguinhas de fora. Não se enganem com isso. Agora, o Bolsonaro se pendurou no Trump. E se os democratas ganharem? O nosso único amigo no plano internacional que importa vai ter ido embora.
Olha que burrice fazer isso. Então, o Eduardo não vai influenciar o voto de ninguém lá dentro. Os Estados Unidos não vai votar com base no que Eduardo Bolsonaro falar. A maior parte do povo americano nem sabe quem é. E pra gente, pra nossa relação internacional, é ruim. Torna a gente mais dependente do Trump. É ruim se ele ganhar, porque a gente depende ainda mais dele. E se ele perder, então nem se fala, né? Diante da pressão internacional sobre o desmatamento na Amazônia, o programa Pânico trouxe o agroambientalista Chico Graziano para dizer o que é fato e o que é mito sobre o tema. Vamos acompanhar. Eu estava lendo hoje, acho que saiu no Estadão, não sei onde foi, que 90% dos focos de queima foi em lugar já desmatado. É esse o número mesmo? Nessas recentes informações... Do ano passado. Que pegou fogo lá. Não, foram das recentes. Dos focos detectados agora, recentemente, foi queimada de restos, né, de áreas já ocupadas. Ou seja, que é uma prática, não é uma prática, vamos dizer, moderna de agricultura, mas se faz muito queimada. Os índios fazem isso, sempre fizeram, etc. Então, você pode ter muita queimada e ter pouco desmatamento. É isso que o número quis dizer para nós. E o que você achou do Mourão, que ele pegou lá o Conselho da Amazônia, lá teve essa treta com o Salles, a Alemanha colocava muito dinheiro, isso é político, ideológico, como você mesmo está colocando agora, se desmata ou não. Todo mundo tem interesse na Amazônia, essa que é a verdade. Não, o fato, primeiro, do Mourão ter assumido essa agenda, não sei, não tenho muita opinião, mas achei razoável. Normalmente, o vice-presidente da República fica procurando alguma coisa de interessante para fazer. Isso não faz nada, né? Então, é diplomático, né? Eu achei legal. Ele é um cara, eu gosto muito dele, eu achei ele conceituado. Então, como é uma agenda que envolve muitos governadores, outras áreas de governo, infraestrutura, agricultura, etc., me parece razoável que não os ministros do meio ambiente, mas no caso o vice-presidente da República, assuma isso. Achei positivo. Ô Chico, outra coisa que o pessoal gosta de demonizar também, e eu queria perguntar se é um mito ou se é um fato, que a gente gasta 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Um mito ou um fato? Meu Deus, interrogação. Não é nem mito nem fato, é uma bobagem total. É uma coisa assim, eu já escrevi sobre isso nas minhas colunas. Eu disse que, ademais de alguns erros de conta, essa conta só seria verdadeira se o boi não fizesse xixi. Entendeu? É como o boi e a senhora vaca fazem xixi, eles bebem água, mas a água volta para a natureza naturalmente, como nós fazemos, tá certo? Então, é uma conta meio esdrúxula, não faz muito sentido, porque quando você tem um processo industrial, é comum, por exemplo, vou falar do que eu entendo, em usinas de açúcar e de álcool, você tem um índice ambiental muito importante que é quantos litros de água você consome por tonelada de cana moída. Então, são critérios interessantes para você medir pegada de recurso hídrico. Isso daí faz parte, é muito legal. Agora, quanto que o boi bebe, né, de água, você conta a vida inteira dele, depois divide como se tivesse, entendeu? Não tem nem lógica isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Chico em relação às ONGs ambientais, Chico, se elas realmente atrapalham o desenvolvimento do agronegócio, algumas estão lá como cabide de emprego do governo. Como é que você vê essas questões das ONGs ambientais? Olha, cara, eu não tenho problema nenhum com ONG não, viu? Eu sou fundador da SOS Mata Atlântica, por exemplo, eu sou filiado a outros organismos. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, eu trabalhei junto com o Greenpeace, com a WWF, eu não vejo problemas disso não. Ah, sim, mas existe gente que estava lá encostada em cabide de emprego, lá, existia muito. Então, vamos dizer, o que o Ricardo Salles andou falando logo que ele assumiu, nós vamos acabar com essa pouca vergonha das ONGs aqui e tal, ele tinha uma história de que realmente muita grana era gasta, como a gente diz, na atividade meio, né? Fica no meio, nunca chega no fim. Então, o onguismo era exagerado, mas agora, a participação da sociedade civil
nos destinos da política, especialmente da política ambiental, eu acho isso uma coisa fundamental. Outra coisa que eu estava vendo você também, me parece que o Lula falou, né? Porque que nem o Bolsonaro falou que a Alemanha não tem mais floresta, que foi uma bobagem, o Lula também disse que 70% da alimentação é por pequeno produtor. E parece que não é bem assim, né? Os pequenos produtores que produzem 70% do que a gente come. Parece que não é, esse número está errado, né? Esse número é o maior dos mitos. Sabe por que ele é o maior dos mitos? Porque ele é o mais falso de todos. Nós somos 3 autores, 2 pesquisadores da Embrapa, agrônomos, e eu que escrevemos o Agricultura, Fatos e Mitos. Nós pesquisamos muito para tentar descobrir quem é que calculou esse número dos 70%. Não encontramos, inexiste. Olha, mas não tem nenhum artigo, não é uma pesquisa científica, não tem nenhum artigo que alguém tenha escrito um dia. O que nós descobrimos? Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Reforma Agrária do Lula, naquele dia, falou que 70%, aquilo lá foi para o site do coisa, virou 70%, virou um número mágico. Quer dizer, não há nenhum cálculo e não há nenhuma hipótese de que a agricultura familiar responde por 70% dos alimentos do Brasil. Isto não tem nenhum demérito à agricultura familiar. A agricultura familiar é a coisa mais linda do mundo. Sim. Agora, você pega no feijão, o Censo Agropecuário de 2017, que foi divulgado agora, mostrou que na lavoura do feijão, a agricultura familiar contribui com 10%. No feijão, 10%. Na lavoura do fumo, com 94% dos produtores de fumo são familiares. Então, existe um idilismo, uma coisa meio retrógrada, né, que fica opondo o pequeno agricultor ao médio ou ao grande agricultor tecnológico. Isso é uma invenção brasileira. Eu vou voltar à história da Europa, porque também é um mito, uma falácia, dizer que a Europa está toda devastada. 43% do território europeu é coberto por florestas. Mas presta atenção, Emílio, no século XIX, eles devastaram mesmo. Então, a primeira revolução agrícola, que aconteceu em 1810, 1820, 1830, naqueles anos, eles drenaram pântanos. Os holandeses, mais para frente, afastaram os mares. Quer dizer, os caras desmataram tudo para produzir comida. Porque Londres, Paris, Berlim, as cidades estavam crescendo, né? Então foi quando houve a primeira grande revolução agrícola, houve uma enorme supressão da vegetação. Mas depois foi reconstituído. Então, realmente, você falar, eles desmataram lá, agora chegou a nossa vez aqui, calma lá, não dá para comparar assim, né? Ainda falando sobre o desmatamento na Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã nesta semana. Pressionado internacionalmente, o meio ambiente tem tentado criar novos planos para preservar as florestas. E para falar mais sobre isso, nos atende gentilmente, mais uma vez, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, estamos também falando sobre o projeto do Ministério de se adotar um parque. Como que isso funciona? Qual que é o impacto disso para se conter queimadas, se conter a devastação e as ações irregulares, principalmente na Amazônia? Bom, em primeiro lugar é importante ter a constatação de que qualquer governo, em qualquer instância, seja município, estado ou o próprio governo federal, tem dificuldades muito grandes de contratar, né? De executar as coisas, porque tudo passa por lei de licitações, tem prazos, tem que você consultar uma série de regras e normas que naturalmente engessam a decisão do poder público. Então, quando a gente tem um modelo de atração do setor privado, quer seja de concessão nos casos de turismo fora da Amazônia, ou este programa especificamente no Adote um Parque, você está trazendo não só o recurso financeiro, que obviamente é muito importante, mas trazendo a agilidade do setor privado nas ações necessárias à perseguição dos objetivos do programa. O que é o programa? Nós temos 132 unidades de conservação, ou parques, como as pessoas geralmente chamam, 132 unidades de conservação na Amazônia, administradas pelo ICMBio, que vão de pequenas unidades, 2.500 hectares, a grandes unidades de 3 milhões de hectares, né? Então, essas 132 unidades
todas elas na região da Amazônia, são hoje administradas pelo ICMBio com um orçamento médio, tá? Médio, de R$200 mil por unidade por ano. Significa que você tem cerca de 20 a 30 mil reais por mês para cuidar de cada unidade. O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que o setor privado, através de um contrato de parceria, adote um parque, abrace um parque. Então, a gente pegaria dos 132 parques, por exemplo, a proposta que nós fizemos para o Itaú, o Bradesco e o Santander, que estiveram conosco lá na reunião do Conselho da Amazônia, foi de que os maiores bancos brasileiros começassem, e depois as demais entidades que compõem, são 118 entidades na FEBRABAN, começassem a adotar esses parques. Aliás, como é feito em praças, em locais públicos, em vários lugares do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Então, o setor privado pode remunerar o serviço de monitoramento, o serviço de vigilância, de recuperação de vegetação, de reabilitação de áreas que estejam degradadas, pode pagar, por exemplo, para um grupo de brigadistas fazer as medidas de prevenção e, eventualmente, de combate ao fogo. Quer dizer, você tem uma série de ações que o setor privado pode fazer, fará com muito mais agilidade do que o poder público, e com isso ajuda a gente a cuidar desses 132 parques, que na sua totalidade, por sua vez, somam 15% do território amazônico. Então, esses 132 parques são 15% da Amazônia. Se a gente pegar os bancos, por exemplo, que fizeram uma carta e foram ao Conselho da Amazônia, numa atitude muito boa, muito louvável, de querer participar, ajudar e tudo, e propuseram medidas que são amplas, medidas boas. Mas dentre as medidas, algo tangível, né, para já, é cada um adotar um parque. Então, o maior banco brasileiro adota o maior parque, o segundo maior banco brasileiro, o segundo maior parque, o terceiro banco, o terceiro maior parque, e assim sucessivamente. Quer dizer, é algo que é uma resposta imediata, concreta, e que trará resultado em 15% da Amazônia em caráter imediato, tangível. Isso é muito importante. Ministro, só uma dúvida antes de passar para os nossos comentaristas. O Fundo Amazônia podia ajudar também nesse processo? E a grande discussão, aliás, os jornais aqui de São Paulo hoje trazem muitas discussões sobre o Fundo Amazônia e a possibilidade de se estourar o teto de gastos. Como é que é possível encaixar o Fundo Amazônia nessas propostas também? Bom, o Fundo Amazônia até pode ajudar em caráter residual, pelo seguinte: o Fundo Amazônia, quando foi criado, criou-se uma regra de estabelecimento das prioridades para quem iam os projetos, quem ia ficar com o dinheiro, de uma decisão unânime colegiada. Você imagina, em 27 assentos no Conselho, você só poder tomar decisões por unanimidade. Então, na situação atual, em que o governo federal tem, até por diversas razões que já são conhecidas, embates com algumas entidades, basta uma votar contra que você já não toma o processo decisório. Então, uma das questões que nós sugerimos lá atrás, quando da alteração do Conselho da Amazônia, foi de que o governo tivesse maior participação nos destinos do recurso. Se a gente tivesse, certamente, essa seria uma sugestão de usar recursos nas unidades de conservação para programas específicos, como esse que eu estou me referindo, e este processo decisório, por sua vez, também não ser aquela história da unanimidade, porque não é viável você ter um processo decisório em que exige unanimidade o tempo todo. Ministro Ricardo Salles, agora a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Salve, ministro. Ministro, a sua gestão tem sido indicada aí como danosa ao patrimônio do meio ambiente do Brasil, com críticas aí sobre aquela história, aquela frase do senhor lá na reunião de passar a boiada, de fazer mudanças na legislação, e tem sido apresentado como denúncia, mas na verdade são mudanças legais, né? E mais do que mudanças legais, prometidas e discutidas durante a campanha eleitoral. A minha pergunta é a seguinte: o senhor chegou com áreas e com vamos dizer, essa bagagem da campanha eleitoral de fazer mudanças em defesa do mercado, em defesa, inclusive, de empresários, desburocratizar, abrir possibilidades de investimentos. Só que é o seguinte, o momento parece que a chave virou e os empresários não querem ser representados assim. Houve mesmo esta mudança de tendência, ministro, ou eu estou entendendo errado?
O que, Zé Maria, tudo bem? Você está bem aí? Você acha que teve o Covid aí, não? Você já está bem? Estou bem, muito bem recuperado. Obrigado. Então, tá. Isso aqui importa, em primeiro lugar. Olha, é o seguinte. Nós, quando entramos no governo, o presidente Bolsonaro, sempre muito leal àquilo que defendeu na campanha, ele disse que o brasileiro sofre com a burocracia, sofre com regras que são contraditórias, regras que são irracionais. E então, todos os ministérios buscaram e buscam e devem buscar a modernização da legislação. Isso é algo que é necessário e algo que é conhecido. Até órgãos internacionais, Banco de Fomento de Investimento, sempre disseram que o Brasil é o inferno do empreendedor, do pequeno comerciante, do pipoqueiro, do jornaleiro, que sofre para tirar uma licença de funcionamento, até grandes obras que aguardam 10 anos, como o Linhão, Manaus-Boa Vista, por exemplo, que passados 10 anos, até hoje não saiu licenciamento ambiental para ele ser construído, e graças a isso tem que queimar óleo lá na termoelétrica, lá em Roraima, porque não tem o Linhão. Muito bem. O que nós fizemos desde o início? Colocar racionalidade para modernizar o arcabouço legal, né? Modernizar as práticas administrativas, sem precarizar as garantias ambientais. O que aconteceu com essa pressão que você se refere? Alguns brasileiros, e eu diria maus brasileiros, que tiveram as suas torneiras fechadas, os seus recursos para suas pesquisas que nunca acabam, os recursos para suas viagens internacionais à torto e à direito, recursos para os seus seminários, para suas passagens aéreas, para suas diárias, enfim. Esses recursos foram cortados pelo governo do presidente Bolsonaro com muito critério. Aquilo que tinha fundamento permaneceu, aquilo que era lero-lero, embromation, foi cortado. E a turma grita loucamente, porque quer ir de volta aquele modus operandi que a turma fica pendurada ali no Estado, resolvendo os seus problemas pessoais e colocando como se fosse de interesse público. Muito bem. Essa turma criou realmente, fomentou, criou, né, disseminou um sentimento de que o Brasil tinha feito, está fazendo um desmonte ambiental. Mentira, né? Os órgãos que nós recebemos aqui já tinham, quando o presidente Bolsonaro assumiu a presidência, 50% no déficit do quadro de pessoal, ou seja, faltando metade dos funcionários, um caos orçamentário, falta de planejamento, uma irracionalidade danada. Os processos no IBAMA demoram 7 anos para ser concluídos, só 3% chegam ao final. Quer dizer, essa história de que o governo está desmontando as políticas ambientais é mentira. Aliás, eu digo mais uma coisa que tem que ser repetida. Muitos ministros de meio ambiente, que se dizem aí defensores de tudo e tal, não fizeram isso que estão nos cobrando. Eu pergunto, qual foi o ministro de meio ambiente que colocou de pé a agenda da bioeconomia na Amazônia? Nenhum. Não tem nenhuma indústria farmacêutica, cosmética, de transformação de alimentos, etc., que eles tenham levado para a Amazônia. Sabe por quê? Porque eles não gostam de setor privado. Querem dinheiro para ONGs, para entidades, para terceiro setor, para pesquisas acadêmicas que nunca acabam. É isso. Ministro, rapidamente, nosso tempo infelizmente está esgotado, mas o Rodrigo Constantino faz a última pergunta. Constantino. Eu queria seguir nessa toada, né? Essa semana eu vi numa reportagem da Gazeta do Povo, foi a única que eu vi tratar disso, a Greta Thunberg da China, é uma menina de 17 anos que vinha denunciando os abusos, que lá sim não tem nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente. Ela foi perseguida pelo regime opressor chinês e ninguém fala disso. Enquanto que a Greta só ataca Brasil e por aí vai. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, quanto disso, né, dessa disseminação da mensagem que o Brasil é inimigo do meio ambiente no governo Bolsonaro, quanto disso você e o seu governo precisam reagir no departamento de marketing e quanto dá para fazer em medidas concretas? Porque às vezes eu fico com a sensação de fora de que não importa o que vocês façam no governo, a turma não vai mudar o discurso. Rodrigo, eu acho que vários não vão mudar o discurso. Eles querem a cadeira, querem o orçamento, querem a caneta para votar tudo ao status quo ante, né? Então, querem votar o que era antes. Essa turma toda aí que você se referiu, né? Muitos querem dinheiro, querem voltar a ter poder, querem seus projetos sendo tocados e ninguém controlando. É um pouquinho disso daí. Agora, realmente, o governo tem feito muita coisa. O programa Floresta Mais, aí para remunerar pagamento de serviços ambientais, 500 milhões de reais, adote um parque, não é? Vários programas, o programa Lixão Zero, que está erradicando os lixões no Brasil, a Lei Geral do Saneamento, o Marco Legal do Saneamento, quer dizer, várias coisas concretas, reais, de defesa do meio ambiente vêm sendo feitas pelo presidente Bolsonaro, coisas que os outros não fizeram. Aliás, alguns, inclusive, que assinam cartinha por aí, que estão na lista aí das rachadinhas com milhões e milhões de reais no seu gabinete. Então,
Eu acho que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar e ter o bom senso, e nós não temos aqui a pretensão de sermos donos da verdade e nem tampouco dizer que não há nada que possa ser melhorado. Acho que a gente estamos abertos a críticas, ouvir, debater, mas sem deixar cair nessa narrativa que tem interesses políticos, inclusive. Alguns que coordenam esses debates sobre o futuro da Amazônia foram recentemente candidatos e já têm seus próprios candidatos para a eleição de 2022, amarrando isso tudo aí por trás. Então a conversa não é tão simples assim quanto parece. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.